Boa noite, agora oficialmente, iniciando o nosso segundo encontro do mês do Lampejo de Luz. Bom, vamos lá, né? Agora não só lampejo de luz, mas também comunidade, né? Porque além de tudo, a gente tem agora tudo isso prontinho, disponível lá na nossa comunidade para quem entrou. E eu espero que vocês estejam gostando. Tem bastante coisa legal ainda para colocar. Tem aula bônus que vai subir final do mês. Então, muitas coisas incríveis aí para os nossos próximos momentos. E sem falar que, né, com a questão da comunidade, agora a cada aula não vai ser somente aquele padrãozinho, né? A gente vai poder colocar muito mais processos por conta de estar tudo disponível lá para que vocês possam acessar, fazer, refazer. Eu sei que tem gente já que fez bastante meditação essa semana, fez bastante correção, e é isso. É para vocês usarem, para vocês ficarem bem, né? Então, quanto mais a gente se cura, mais as coisas fluem, né, gente? Então, vamos lá. Hoje eu separei aqui um tema para iniciarmos e eu espero que toque vocês e faça bastante sentido. O tema da nossa aula hoje de início, né, esse comecinho rápido aqui, até que o pessoal vai chegando e vá se respirando e se colocando aí no seu estado de presença, é a criança que habita em mim. Por quê? Porque hoje é uma aula onde nós trabalhamos, sim, né? Um encontro onde nós trabalhamos as nossas dores, né? Da criança interior. Então, para vocês que estão aí agora, eu vou propor uma atividade bem rápida, assim. Quero que vocês só fechem os olhos aí, onde vocês estão, no ambiente que vocês estão, e eu espero que já seja um ambiente calmo e acolhedor para a nossa noite de hoje. E respire profundamente. E vá sentindo o teu corpo nesse momento presente, nesse aqui, nesse agora. Hoje, no dia 17/7/2025. E vá percebendo como está o teu corpo agora. Eu quero que você comece a notar que aí dentro de você vive uma força imensa. Mas também aí dentro de você, se você procurar mais um pouquinho, também existe uma delicadeza enorme. E que muitas vezes essa delicadeza está esquecida. E essa delicadeza, que por vezes passa desapercebida no nosso dia a dia, mas impacta demais, é a tua criança interior. E ela carrega feridas que explicam muito de tudo que você está vivendo hoje. Medos, inseguranças, dificuldade de confiar, de se abrir, de se posicionar, de se amar. E hoje nós vamos nos permitir olhar para essa criança com compaixão. E voltando agora, né, para esse nosso aqui e agora, abrindo os olhos, eu espero que vocês tenham conseguido sentir verdadeiramente essa criança aí dentro, porque ela habita em nós. E muitos, para não dizer todos ou quase todos dos processos que nós, eu, você, estamos vivendo agora, eles começaram bem antes de tudo isso. E falando desse aqui, desse agora, por quê? Porque você, como alma, precisou escolher uma família para nascer. E como a grande maioria, né, acabou escolhendo uma família que sim, ela poderia te ajudar, te possibilitar a trabalhar questões internas que advêm da tua alma. Então, muitas das vulnerabilidades hoje que nós temos, elas são existentes desde a nossa alma. E o que acontece é que elas precisam ser curadas no processo encarnacional. Só que quando a gente encarna num corpo, escolhe estar aqui no plano físico, nós não lembramos de nada, ou praticamente nada. Sorte aquelas pessoas que conseguem se recordar de alguma coisa ou que, através dos despertares da vida, da nossa alma, conseguem se conectar de fato com essa questão, né? Com o que veio fazer aqui, com o propósito, que muitas pessoas passam uma vida inteira buscando um propósito. Então, nós não nos lembramos do que nós viemos trabalhar,
mas nós estamos aqui para trabalhar algo. Então, muitas dessas vulnerabilidades que existem, elas precisam ser resolvidas e é agora. Só que o fato de nós não nos recordarmos disso acaba dificultando muitas vezes o nosso despertar. Então, alguns processos os quais nós vivemos, dores, dificuldades, eles são, na verdade, lembretes. Mas lembretes para quê, Dunia? Para que a gente possa se conectar e lembrar do nosso verdadeiro propósito. Então, são lembretes para que a gente possa, de fato, buscar o processo de cura, né? É a maneira que a gente programa lá em cima para que a gente consiga se recordar. Então, nessa primeira infância, nós acabamos muitas vezes passando sim por processos dolorosos e talvez olhando hoje, se você parar para pensar no que você viveu lá na tua infância, já nem é mais tão doloroso, não é tão difícil. Só que para aquela criança foi algo muito grande. A emoção que ficou registrada naquele fato, ela é muito pesada. Ela ficou gravada e isso gravou nela e talvez além de gravar, tá cimentada aí dentro de você hoje. Então, quando nós decidimos de fato olhar para essas feridas com toda a nossa verdade, sem julgamentos e apenas com acolhimento, nós podemos sim curar todos esses processos que sim ficaram esquecidos dentro de nós. Só que às vezes a gente nem sabe o quão profundo essas memórias elas marcaram a nossa jornada. E eu vejo isso e vi isso por muito tempo conduzindo os treinamentos de inteligência emocional, onde nós fazíamos dinâmicas focadas para se recordar de fatos da infância e que, quando nós ressignificávamos aquele fato, muitos outros comportamentos daquela pessoa eram transformados. Então, quanto mais nós curamos, quanto mais nós olhamos, quanto mais nós tratamos, acolhemos a nossa criança ferida, mais ela se fortalece e menos vulneráveis nós ficamos. Por quê? Porque nós passamos a agir de forma muito mais racional, sem que o nosso medo, a nossa insegurança, os nossos receios, todas as nossas dúvidas acabem nos dominando. Então, esse processo é muito perigoso. Qual, Dunia? Quando nós somos dominados pelo nosso medo, pelas nossas inseguranças, pelas nossas incertezas. E como que nós chamamos esse processo? Autoobsessão. E, de fato, ao meu ver hoje, trabalhando com espiritualidade, é a obsessão mais perigosa que eu considero. Porque se você mesmo tá pensando mal de você, tá duvidando de você, tá se questionando o tempo todo, não acredita na tua força, não acredita no teu processo, não tem segurança para dar passos, para fazer o que deve ser feito, isso é prato cheio para o obsessor. O obsessor gosta disso, eles se alimentam disso, e a primeira porta que nós abrimos é pela autoobsessão. Então a gente abre margem para esses medos, para essas inseguranças, e aí não adianta. Ah, vou lá fazer uma desobsessão, vamos fazer uma limpeza energética. A gente tira, manda embora, limpa o obsessor, tira contrato, quebra pacto, quebra voto, quebra magia, muitas vezes que está no campo da pessoa. Só que o que acontece se a criança ferida não é tratada, não é curada? Tudo volta. E ó, volta assim, ó, num passe de mágica. Então, a gente precisa sim trabalhar as vulnerabilidades da nossa infância, senão todo o resto acaba sendo em vão, gente. Acaba que assim é tapar sol com peneira, porque os conteúdos eles vão se abrindo novamente. A gente precisa despolarizar todos esses conteúdos que se abrem por conta de uma criança ferida. E isso tudo vai entrando em ressonância com as nossas dores e passam a fazer parte da nossa energia de novo. Então, mais uma vez, essas memórias, elas acabam se manifestando em sabotagens, sensação de abandono, carência afetiva, necessidade de agradar a todo mundo o tempo todo, medo de se posicionar, medo de me posicionei e vou ser rejeitado, as pessoas não vão gostar de mim. Pessoas que têm vulnerabilidades na infância, elas têm medo de brilhar. Porque se elas brilharem, elas vão ofuscar outras pessoas. Só que elas não conseguem entender que tá tudo bem, que tem espaço para todo mundo. Que todo mundo pode brilhar junto, né? Olha lá, se fosse assim, no céu não teríamos várias estrelas, não é? Então, essas memórias elas se manifestam porque a criança interior, ela não
tá ainda completamente curada. Ah, então quer dizer que a Dunia já curou a dela. Não, gente, eu também me pego nos meus processos. E quando acontecem coisas, eu começo a olhar ao meu redor e falar: que horas que eu criei isso? O que eu criei? Como eu criei? Por que eu criei? Que dor que eu tô sentindo? O que que não tá legal, o que que não tá bem resolvido em mim, que nesse momento me fez criar um problema, que me fez abrir margem para um processo obsessivo, que me fez abrir margem para um processo de escassez. Onde é que eu errei, né? E aí sim é a minha autorresponsabilidade para que eu consiga ajustar as rédeas da minha vida. Então, quando a gente cuida da nossa criança interior, a gente não é regredir. A gente não tá regredindo, oh, toda vez eu tenho que cuidar da criança interior, sim, toda vez tem que cuidar da criança interior. A gente vai liberando essas nossas partes que ainda estão presas num tempo emocional, que estão presas num trauma, né? Então a criança interior, ela é a guardiã da nossa espontaneidade, da nossa alegria, da nossa conexão com a alma, só que também é o lugar onde estão guardadas todas as nossas dores mais primitivas. Por quê? Porque o nosso cérebro só está completamente formado e, ó, assim, ó, pronto, agora eu sou um adulto e tô raciocinando bem depois dos 25 anos. Então, imagina lá, né? Aquele cérebro totalmente primitivo, o que que tem de memória aí armazenada. Então, quando a alma começa a se expandir, que a gente começa a olhar para esses processos, o campo de luz ele vai tocando todas essas memórias antigas que precisam ser curadas, mas a gente precisa se permitir, tá? E hoje, após, né, todo esse processo da correção, onde nós vamos iniciar logo mais a correção do nosso campo, a despolarização dos conteúdos, porque sim, eles estão abertos por vulnerabilidade. Aí sim, nós vamos olhar para nossa criança mais uma vez. Dúnia, mas lá na comunidade, lá já tem pelo menos 3 ou 4 meditações da criança. Sim, a gente vai precisar olhar uma, duas, três, 5, 10, 100 vezes para ela. Eu, nesse meu caminho de constelações, que começou lá em 2018, só com a minha formação em constelação, eu nem sei mais quantas vezes eu já fiz processo de pai, mãe, de criança. E toda vez que eu faço com vocês, eu faço comigo também. Então é isso, não para nunca, a gente nunca para de curar, tá? E tá tudo bem. Porque quanto mais a gente se cura, mais seguro nós nos sentimos, nos tornamos e a gente vai avançando na nossa vida, tá? Claro, né? Ah, então quer dizer que eu não vou mais ter desafios. Bom, se fosse, né? Não conheço. Não existe nenhuma técnica 100% que nos blinde, que fale, nossa, agora tá tudo bem, nada mais vai acontecer. Por quê? Porque é orai e vigiai. É o tempo todo. E cabe a nós, quando você passa, né? Cabe a mim entender que eu tô passando por um desafio, mas que eu ainda tenho um processo de cura. Se eu ainda tô vivendo um desafio, tem algo que precisa ser curado, tem algo que ainda precisa ser visto. Nós não podemos parar. Porque sim, aí sim, se eu parar, eu tenho risco, eu corro um grande risco de voltar para trás, de regredir. Então, hoje, esse é o objetivo de nós trabalharmos aqui, né? É começar a trabalhar esse processo de forma ainda mais profunda junto com a nossa criança. Despolarizar e então trabalhar e curar mais, tá? Então, como vocês já sabem, né? Agora a gente vai entrar nesse processo. Espero que isso que eu falei agora tenha aberto algumas caixinhas aí dentro e que possa ajudar vocês a tomarem ainda mais consciência de todo o processo evolutivo de cada um. Porque todos nós temos o nosso processo evolutivo, e por mais que aqui nós estamos em um grupo, para entender que a minha dor às vezes pode ser a dor do outro, e quando o outro já passou por um processo de cura, fica muito mais fácil eu descobrir esse processo e também me curar, né, junto com esse outro. E por isso que é muito bom estar em grupo, estar em comunidade, ter uma rede de apoio mais próxima para que a gente consiga avançar cada vez mais juntos, tá?